A paz de Cristo Jesus, sentinelas em oração. Eu sou a sentinela Valéria. Foi me dada a oportunidade no dia de hoje para deixar uma palavra de meditação para os nossos corações. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a sentinela Janaína, por ter ouvido a voz do Senhor e lançado essa campanha para conosco. Quero agradecer todas as sentinelas em oração que abraçou essa campanha, como todas as campanhas têm sido lançadas, essa campanha também tem sido uma bênção em nossas vidas. Todos os dias temos nós sido ministradas, falado de mulheres da Bíblia e temos aprendido com elas. A mulher no qual hoje eu vou estar falando é sobre Jael, que se encontra em Juízes, capítulo 4, vou estar lendo o versículo 18, que diz assim: E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. E ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. A Bíblia vai falar que o povo de Israel era oprimidos há cerca de 20 anos na mão de Jabim, rei de Canaã, que tinha Cícera como capitão, um homem perverso, um homem maligno, que tinha 900 carros de ferro que oprimia o povo de Israel. A Bíblia vai nos falar que Deus naquela época levanta uma mulher chamada Débora. Não vou estar aqui entrando profundamente sobre Débora, porque já fomos ministradas sobre essa mulher, já aprendemos sobre ela, mas não posso deixar de citar sobre ela. E Débora, ela chama Baraque, ela era uma juíza, e ela manda chamar Baraque. E no versículo 6 diz assim: E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftalim, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftalim e dos filhos de Zebulon? No versículo 8, então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. No versículo 9, e disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua honra na jornada que empreendereis, pois na mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Débora fala para Baraque: Olha, é o seguinte, não vai ser pela sua mão, vai ser pela mão de uma mulher. Então a Bíblia vai dizer que Baraque pega aqueles 10.000 homens, vai atrás, vai para a guerra, e Cícera ele foge a pé. E ele vai para uma tenda de Jael. A Bíblia vai nos dizer que o marido de Jael, que é o Eber, tinha paz com Nabim, ou seja, ele tinha comunhão com o inimigo. Então, por isso que Cícera corre para essa tenda, porque o marido de Jael tinha comunhão, tinha paz. E hoje em dia não é diferente, Às vezes no nosso lar, só nós somos cristãs. Às vezes o marido não é, o filho não é, ou o neto não é, e o inimigo acaba entrando através deles no nosso lar. Não é verdade? O inimigo entra no nosso lar e eu faço uma pergunta no dia de hoje. Quais são as ferramentas que eu e você estamos utilizando para vencer o inimigo? Quais são as estratégias que nós temos feito para vencer o inimigo? A palavra vai nos dizer que Cícera vai até a tenda de Jael, ele entra e ele pede de beber água e ela deu leite para ele. E quando ela deu leite para ele se deita e fala para ela: Olha, vai até na frente da tenda. Se alguém chegar e perguntar se tem alguém aqui, você diz que não. E ele acaba dormindo. E no versículo 21 vai dizer assim: Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca de tenda, lançou a mão de um martelo, chegando-se mansamente a ele, cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, assim morreu.
Cícera, ele entra na tenda, toma leite, é tampado, então ele se sente o quê? Tranquilo, ele se sente relaxado, né? Imagine, né? Depois de um dia cansativo, tomar um leitinho morno, um leitinho quentinho, né? Ele se sentiu relaxado, tranquilo, ele se sentiu bem-vindo naquele lugar, né? Ele ficou tranquilo, né? Porque ele foi bem recepcionado, não é assim? E ele acabou dormindo. E nessa que ele dormiu, ela se viu numa grande oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade. E ela usou o que ela sabia fazer. Ela usou as ferramentas que ela tinha na mão. Naquela época, as mulheres eram as mulheres que elas montavam as tendas e desmontavam as tendas. E para montar tendas, você tem que ter força para pegar a estaca, pegar o martelo, né? Para prender bem a tenda. Então, as mulheres tinham essa profissão, né? Elas tinham que fazer isso naquela época. Então, Jael, ela sabia manejar bem uma estaca e um martelo. Então, o inimigo, ele entra, ele fica à vontade, e ela viu uma oportunidade quando ele estava dormindo, e ela foi lá e matou ele. E eu pergunto para nós, a pergunta que eu fiz é essa, né? No início, quais são as ferramentas que nós temos tido nas mãos? Hoje, a estaca, ela representa para nós o nosso joelho. O nosso joelho. E o martelo significa para nós a palavra de Deus. Em Jeremias, a palavra de Deus nos diz que em Jeremias 23, versículo 29, vai dizer assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a pedra? As ferramentas que nós temos nas mãos hoje é o joelho e a palavra de Cristo Jesus. Aonde há oração, aonde há a palavra de Deus, o inimigo não prevalece. O inimigo, ele é morto, ele bate por retirada, ele é vencido em nome de Cristo Jesus. O inimigo, ele pode até entrar, ele pode até pensar que somos tontos, que a gente não vai fazer nada. E realmente, nós não temos que bater boca, nós não temos que nos desesperar, né? Eu sei que muitas vezes o inimigo ele vem nos afrontar com mentiras, com calúnias, né? Às vezes a gente somos ser humano, a gente, né, ficamos nervosos com aquela situação toda, mas nós temos que hoje Deus nos traz um lembrete para vencer o inimigo. Nós temos que usar estratégia. E quais são as estratégias? Usar as ferramentas que Deus já nos preparou. Como assim, irmã? Essa luta que nós estamos passando hoje não é a primeira, né? Nós não começamos hoje o nosso caminhar com Cristo Jesus. Já passamos tantas outras lutas, tantas outras batalhas e já vencemos em Cristo Jesus, e é por isso que nós estamos em pé hoje. Não foi assim? Então nós sabemos sim manejar, sabemos sim dominar as nossas ferramentas, como Jael sabia dominar a estaca e o martelo. Nós temos hoje o joelho, que é a oração. Joelho no chão, a vitória é certa. Palavra de Cristo Jesus, a vitória é certa. Em Jeremias, Deus vai falar: por acaso a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a pedra? A palavra de Cristo Jesus, ela esmiuça a pedra. Ela esmiuça o inimigo. Temos que usar de estratégia, temos que usar de sabedoria. Usar o que nós sabemos fazer, o que nós sabemos é manejar bem, é a oração, é a palavra de Cristo Jesus. Irmã, estou sem força para orar. Que muitas vezes a gente fica sem forças para falar, a gente dobra o nosso joelho, mas as palavras não saem. Então, irmãs, usa outra ferramenta, que é o louvor, que é a adoração. Vamos confundir o inimigo com a adoração, porque o inimigo não vai entender. Como pode eu vir afrontar ela desse jeito e ela está louvando?
Como pode ela estar adorando? Como pode ela estar alegre? Porque quando a gente louva, o nosso coração se fica alegre, não é assim? A palavra vai nos dizer que Saul ficava atormentado. Davi ia lá com a sua harpa, tocava, e Saul ficava o quê? Tranquilo. Não é desse jeito? Então, irmãs, usamos de estratégia, de sabedoria. Usamos nossas ferramentas que nós temos nas mãos. É o louvor, é o joelho e é a palavra de Cristo Jesus. Fazemos como Jael. Trate bem. Deixa o inimigo pensar que nós não vamos fazer nada. Vamos usar de estratégia. Quando menos eles esperar, nós vamos lá e matamos eles em nome de Jesus. Expulsamos ele em nome de Jesus. Amém? Que nós viemos aprender no dia de hoje a ser corajosos, a ser confiantes. Que nós viemos aprender a usar nossas ferramentas em nome de Jesus, ser confiante em Cristo Jesus. Ela não era mulher de guerra como Débora, ela não era uma profetisa como Débora, ela era uma mulher de tenda, era uma mulher de lar, né? Muitas vezes a gente vamos esperar, né? Não, eu vou chamar fulana, que fulana vai, né? Fulano vai vir aqui em casa e vai orar. Não, realmente, a gente, quando é necessário, a gente chama assim, né? Por que não? Faz uma campanha, né? Juntar forças para a oração, né? Convidar mulheres de fé, homens de fé, que possam ir no nosso lar nos ajudar a guerrear, né? Porque a Bíblia vai falar que Baraque não foi sozinho para a guerra. Ele chamou 10 mil homens. Chamou Débora também, Débora, vai comigo. Se você não for comigo, também não vou. Né? Então, não podemos dizer assim, não é errado a gente convidar pessoas para nos ajudar em oração. Mas, às vezes, irmãs, vai ter que ser nós mesmos. É nós mesmos. É nós mesmos que vamos, lutar e guerrear, né? Usar as nossas ferramentas que nós temos aqui, que é o nosso joelho, que é o nosso louvor, que é a palavra de Cristo Jesus. Porque a palavra de Cristo Jesus, elas me usam qualquer pedra. Não há inimigo que resista à palavra de Cristo Jesus, né? Então, o que nós vemos hoje, nesse dia, eu quero te esta palavra. Vamos aprender com com a Jael. Aprender com ela que nós temos com o inimigo, ele entra e nós não vamos ficar com medo, nós não vamos nos desesperar. Vamos vencer ele, nós mesmas. A palavra vai nos dizer que depois que ela matou, né, o Cícera, Jael saiu ao encontro de Baraque e ela disse assim: vem e mostrar-te-ei um homem que busca. E foi ela e foi a ela e viu que Cícera jazia morto com a estaca na fonte, né? E no versículo 5 é o cântico de Débora e Baraque, né? E a palavra vai falar assim, no versículo capítulo 5, versículo 24. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, Queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas, né? Bendita seja Jael. Que nós também viemos, mesmo nós, mulheres de lar, né? Mulheres que às vezes o mundo vem olhar e falar assim, é improvável. Ela não vai conseguir ganhar o marido, ela não vai conseguir ganhar o filho, ela não vai conseguir ganhar o pai, a mãe, né, os netos, não. Eles podem até pensar nisso, que nós somos improváveis, né, mas Deus foi que nos chama, foi Deus é que nos capacita. Deus nos chamou, nos escolheu para essa batalha. Deus nos separou, Deus nos capacitou para vencer, usando as ferramentas que nós temos na mão, né? Ela era improvável e ela venceu. Ela conseguiu vencer Cícera, um capitão perverso, no qual o povo tudo tinha medo. E ela não teve medo do inimigo. Ela fez ele entrar. Pode entrar, fique à vontade. A casa é sua. E ela venceu.
Amém, minhas irmãs? Que nós vimos ter essa palavra em nossos corações. Que nós vimos ter coragem para vencer o inimigo, que nós viemos ter estratégia para vencer o inimigo e que nós viemos usar as ferramentas que nós temos nas mãos, que é o nosso joelho, que é a palavra, que é o louvor. Em nome de Cristo Jesus. Tenha um bom domingo a todas. Espero que essa palavra penetrou também no seu coração, como penetrou no meu coração. Essa palavra, há muito tempo, Deus vem falado comigo. Então, quando lançaram essa campanha, eu falei, tem que ser sobre Jael. Amém? Que as irmãs recebam essa palavra em nome de Cristo Jesus. Tenham um bom domingo. Um beijo a todas. Fique com Deus. Que Deus esteja em nossa frente nessas batalhas e que nós vimos vencer com Cristo Jesus. Beijos.